Voltando à questão da Sim. subjetividade. Sim, porque aqui a gente vê que foi posto para você, não para mim, mas para você, uma questão sobre o neoliberalismo, né? E por que ele exacerba, ele existe e infecciona ainda mais o sofrimento psíquico, o assédio, causando fortes danos à subjetividade. Ou seja, quais são os danos da subjetividade no neoliberalismo? Porque, para mim, o capitalismo é um só. Ele pode ser de viés social, de viés... pode ser qualquer um. O neoliberalismo é igual ao capitalismo. Então, o capitalismo, vou colocar aqui dentro dessa questão, tem exacerbado na atualidade, é diferente do que tinha no século XIX, em que? Onde é que ele está afetando a nossa subjetividade ou a subjetividade coletiva da classe trabalhadora? Eu diria... Eu já virei a perguntadora. Não, tá ótima, porque você me ajuda a retomar essa questão. Tem uma... O que há de diferente nisso? Sofrimento sempre teve, Sim. Físico, psíquico. Sim. Alienação é um conceito caro a Marx. O outro conceito caro nessa coisa do sequestro de mentes, corações, mentes, é o conceito de estranhamento que está em Marx, está em Freud, quando Freud diz no capítulo dele sobre o estranho, ele vai pegar na literatura um personagem chama Hoffmann. Hoffmann, no livro que chama O Homem de Areia. Freud vai dizer que o sujeito estranha o que é familiar. Então, quando nos trabalhos e pesquisas eu pergunto a dirigentes sindicais, a pessoal da base, lideranças jovens, experientes politicamente ou não, há 30 anos eu faço essa pergunta, que resultou no trabalho de primeiro momento do trabalho de doutorado, que é exatamente a angústia do presente. Eu pergunto no presente como é o seu trabalho, e o sujeito lá, político, coletivo, militante, dirigente, trabalhador, fica numa angústia e termina me perguntando: como assim? Que sentido? Aí eu faço assim: só tem um sentido, ele ser seu. Aí o sujeito é flagrado e, posteriormente, responsabilizado por não tomar posse do que é dele. Se existe trabalho, é trabalho realizado, intervenção humana na construção. É o lavorare, não é o tripalho. Não temos que mudar o significante de tortura, trabalho como tripalho. Eu tenho dito que trabalho da língua latina, a raiz é lavorare. Lavoro, você planta, cultiva, cresce e colhe os frutos. Então, esse estranhamento naquilo que eu realizo, se eu sou trabalhadora, eu sou porque realizo o trabalho, e eu preciso fazer uma pergunta ao outro: que sentido é que eu vou responder a pergunta, o que é o seu trabalho? Só tem um sentido, ele ser seu. Isso dá uma responsabilidade, retira a comodidade do lugar de vítima, de gozo, que todos nós temos também, o gozo no sofrimento, as nossas dimensões masoquistas, você tá entendendo? E aí diz assim, ó, não dá mais para dizer só que eu sou. É vítima, mas eu tenho que me posicionar, porque senão vai ficar feio. Eu não posso esconder de mim que eu não soube dizer qual é o meu trabalho. Sabe uma das capturas que eu enxergo hoje? Imaginem, você está desempregado, não está conseguindo ter acesso a nenhum tipo de consumo, porque hoje a sociedade exige que para você existir, você tem que consumir. E quando a gente consegue consumir comida, eles falam que a inflação sobe, então quando o pobre come, a inflação sobe. Mas o que eu vejo nessa captura, Petida, por exemplo, então eu estou desempregada, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Então o que eu sei fazer? Aí eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um bolo de pote,
eu sei pedalar uma bicicleta, eu sei dirigir uma moto. Aí eu falo, eu virei o quê? Patrão de mim mesmo? Empreendedor. E aí você fala, eu consegui hoje ser o que o patrão que me explorava é. Chefe de mim mesmo. Agora eu sou chefe de mim mesmo. Gente, acorda. Acorda. Isso não existe. Vocês estão sendo explorados da mesma forma. Só que agora sem direito nenhum. Antes a gente tinha proteção social, tinha proteção previdenciária. E agora não tem mais. Então, olha que situação, né? Eu hoje fui capturada para ser aquilo que o meu chicoteador fazia comigo. E eu não tenho nem como reagir. Ao contrário, eu quero, inclusive, Petilda, ter pessoas para trabalhar para mim, para eu tratar igual. Eu vou ser o quê? O que eu sou? Eu sou pessoa física, eu não sou uma pessoa jurídica. Mas, Ellen, o que você está trazendo é super relevante e tem uma gama de dimensões e variáveis que intervêm e que são invisíveis. Isso. A subjetividade. A gente tem que fazer o invisível aparecer. Enxergar. A subjetividade, que é um campo que eu estava falando da lógica simples que aliena, né? Que é essa ideia, eu sou autônomo, autonomos, própria lei, mas eu tenho que votar, eu tenho que pagar imposto, porque existe um ente que se chama Estado, que nasce com a promessa na história do Ocidente ou da história da humanidade mais próxima da gente, a ideia de organização política através do ente Estado, do governo, o que é que ele nasce prometendo proteção, força e proteção ao coletivo. Para ser explorado. Garantias. Não, a ideia de função social, de responsabilidade social. Mas aqui me deu uma parte. Eu vou garantir tudo isso para você porque eu vou garantir ao capitalismo que ele te explore. Então, isso era a contrapartida da exploração. Isso saindo, não pode ter exploração mais. Não, aí, Ellen, deixa eu te dizer, do ponto de vista cronológico, a construção do Estado, ele nasce, vamos dizer assim, como uma referência para nós no Ocidente, sem esse modelo de Estado, o direito divino dos reis. E que está na boca de presidentes hoje, você tem God Salve América. Deus, então eu sou representante de Deus aqui. Isso nasce lá está desaparecendo. Lá no século que a gente não poderia ainda abrir, considerar a formação do sistema capitalista, né? Mesmo porque se a gente considera alguns, eu acho que tem algumas referências de reflexão que vale a pena a gente considerar. Quando os portugueses chegaram aqui, era o quê? Era um mercado. Se fosse o capitalismo, eles seriam a primeira potência. Espanha e Portugal seriam a primeira potência capitalista. Foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. Mercantilismo é isso. Mas o mercantilismo é mercadoria. Eles vinham explorar as colônias, mercadoria, para fazer dinheiro, para comprar mais mercadoria. Então, essa não é a lógica do capitalismo. O capitalismo tem dinheiro público, coletivo, terra, para fazer mercadoria, para fazer mais dinheiro. Então, é outra lógica. Eu acho que essa explicação, muito simples, de MDM e DMD, né? Com lógicas diferentes. Mas ele nasce em períodos do Ocidente. MD. Mercadoria que faz dinheiro para comprar mercadoria. Então, muitos empresários que se acham capitalistas, na realidade, eles estão no circuito do comércio. Eles estão no circuito, porque, segundo as contas, vamos dizer assim, para o sujeito fazer dinheiro, para virar mercadoria, para fazer dinheiro, né, ele precisa
do dinheiro público, de bens públicos, de poupança pública, daí os bancos de desenvolvimento, de investimento e tal, mas só transforma em dinheiro. Eu sempre dou um exemplo na sala de aula disso. Sujeito que ganha 60 mil, ele gasta quanto? Ele se acha rico. 70 mil. Ele gasta quanto? Sujeito que ganha 60, 70 mil, ele gasta e ainda deve. Porque ele vai mudar de carro todo ano, ele vai comprar joias para a mulher dele, o carro dos filhos, ele vai fazer grandes viagens, ele vai comprar uma mansão, ele vai comprar uma lancha, ele gasta. O que é o capitalista? Então o cara ganha dinheiro, ele é mercadoria que vai fazer dinheiro para comprar mais mercadoria. Uhum. A lógica do dinheiro, mercadoria, dinheiro, Silvio Santos gasta quanto? Gasta quanto do que ele ganha? Ele reinveste. Não gasta. Vai para o sistema financeiro. Não, ele não, exatamente. E aí, essa é a diferença, né? Ele vai gastar 10%. Se gastar, ele é um perdulário. 10%, porque 90% ele reinveste. É lucro sobre lucro. É isso, sobre dinheiro lucro. Fazendo dinheiro. Exatamente. Tinha uma propaganda antigamente, ultimamente eu não tenho visto ela mais não, mas era propaganda de um banco, Petilda. Aí entrava no banco um casal de dinheiro, 2 notas de dinheiro, como se fossem pessoas, como se tivesse humanidade. Humanidade, dinheiro, né? Humanidade. E a dinheirinha estava grávida. E ela saía de dentro do banco, de braço dado com o marido, com o nenenzinho, ou seja, dinheiro parindo dinheiro. Isso é... De uma violência simbólica extraordinária. De desumanização. Isso Captura como um valor. Como um valor. Só para eu concluir essa questão da subjetividade, as duas dimensões. O canal é seu, fica à vontade. Não. A dimensão material da subjetividade sobre a forma de valor. Aí eu acho que vale a pena um estudo que a gente pode pensar outras coisas, não concordar com algumas coisas, mas a nova razão de mundo dá um elemento a mais ao capitalismo. Não estou dizendo de superação, mas é que ele passa a ser... Ele usa um conceito que é Dardot. São 2 franceses, Pierre Dardot e Christian Laval. A nova razão de mundo. Eles pegam um conceito de Foucault e de governamentalidade, não é governabilidade. Governabilidade são as estratégias, as táticas, a estrutura e a funcionalidades e atribuições. Bem no campo weberiano de Weber, que é o pensador da racionalidade das 2 estruturas capitalistas, Estado e empresa. Foucault cria o conceito de governamentalidade. Ele muda completamente a mentalidade, a consciência, o raciocínio, o tipo de expectativa que o sujeito tem. Então, ele sequestrou a subjetividade. Mas há a dimensão da captura que adoece, que esmaga, que traz a depressão, que aumenta os índices de suicídio. Que te coloca como responsável por não conseguir sobreviver. Porque você foi capturado no empoderamento do empowerment, que é um conceito americano neoliberal, que muitos de nós abraçamos equivocadamente do ponto de vista político e epistêmico, porque o poder é sempre o poder de exercer mando e dominação sobre outro. Sobre outro, tô fora também, né? Eu quero participar do processo decisório. Eu quero intervir no mundo de modo que o sujeito se constitua na sua realização de mundo, na sua experiência. É isso. Eu me vejo naquilo que eu faço. Olha, esse pedaço aqui é meu, esse daqui é seu, porque se eu me reconheço aqui, eu não vou precisar pegar o seu. É isso. Né? Então, essa é uma dimensão que eu chamo de emancipatória. Né? Essa é uma dimensão de emancipatória.
e emancipatória. Essa indignação é maravilhosa, sabe, Pitilda? Mas aí a gente chega naquela coisa das desigualdades mesmo, né? Porque o sistema capitalista, ele estratifica toda a sociedade e ele usa o racismo, o machismo como forma de ganhar dinheiro. Dominação. É isso. Como dominação, grupos dentro da questão. O racismo dá dinheiro. Então ele precisa do racismo para continuar ganhando dinheiro. Porque ele explora a mulher. Então a mulher negra, meu Deus, é impressionante. Então, assim, o que a gente precisa ver mesmo é que as desigualdades decorrentes do racismo, do machismo, nas relações de trabalho, a gente precisa entender que tudo isso começou quando o Brasil foi invadido. Porque ele não foi descoberto, ele foi invadido. E isso vem desde lá. Por exemplo, hoje a questão dos condomínios é repetição das capitanias hereditárias. Para mim, é exatamente por aí. É Só captura de subjetividade então, em também. Respeito, eu só gosto de quem é igual a mim. É isso. Eu só gosto de quem é igual, Essa de quem vive no mesmo território. Dos racismos nas relações de trabalho, a gente tem que entender que o racismo é sim estrutural. E ele não é estruturante, só estrutural. Ele é estruturante das desigualdades. Ele não é só estrutural, ele é estruturante, vou copiar aqui, das desigualdades. Então, eu acredito que a gente analisou até um pouco mais, né, todas essas 3 questões que foram postas aqui para a gente conversar hoje. E eu acho que você deve agendar o seu retorno a Salvador. Você está entendendo? Para fazermos a segunda parte. Mas a gente pode fazer uma segunda parte à distância. Vamos, né? Vamos. E você aqui e eu lá em Belo Horizonte. Mas assim, Pitilda, eu cada dia te admiro mais, você sabe, né? É a professora. É a nossa professora. E dentro disso, eu quero fazer aqui uma homenagem à ficção, à pessoa cultural, à pessoa humana que é Dandara. Hoje eu quero homenagear, como faço todos os dias, Dandara. Dizem que ela não existiu, mas ela existe. Ela efetivamente existe dentro de nós. Na luta, na resistência, no fato de sermos guerreiros, de criar nossos filhos, de sermos companheiras. Eu não gosto quando falo Dandara, esposa de Zumbi, ok? Eu prefiro dizer Zumbi, homem que amava Dandara. Ótimo. E eu quero, para a gente terminar esse episódio, trazer uma fala síntese para mim do que a gente discutiu, da questão do dia de hoje, da consciência negra, da questão e desafios para as mulheres e do mundo do trabalho, que é uma fala da companheira Valdeci, numa mesa no 8 de março, que eu tive a felicidade e a oportunidade de estar ao lado de Valdeci, e ela abre a fala dela dizendo o seguinte: eu não sei se o que pesa mais na minha vida é o fato de eu ser mulher, de eu ser negra ou de ser trabalhadora. Ela fez a síntese com uma consciência, uma consistência de mulher que tem voz, que traz o significante de uma existência carregada de história e que ela, como liderança do movimento negro de mulheres pretas da Bahia, não vai deixar levar para o futuro essa história. Ai, Valdeci, um grande abraço, presente sempre em nossos corações. Obrigada a vocês. Obrigada, minha amiga, muito obrigada.